Dentre os maiores problemas da vida está a doença chamada depressão. As estatísticas nos mostram que cerca de 10% da população do Brasil sofre de depressão. É muita coisa, não é? 10% da população. E o nosso país é campeão da depressão. É o primeiro país em casos de depressão, todo mundo. Infelizmente, isso aí a gente não gostaria de estar em primeiro lugar, né? Mas estamos. A Organização Mundial de Saúde diz que 350 milhões de pessoas, isso representa 5% da população mundial, sofre de depressão. Um dado curioso em termos, né? Um dado que chama atenção. Nos últimos 16 anos, o número de mortes relacionadas com depressão cresceu 700% no Brasil, nos últimos 16 anos. Isso é um levantamento inédito feito pelo jornal Estado de São Paulo, com base nos dados do sistema de mortalidade do DataSUS. A causa imediata não é só a depressão, mas é enfermidades e doenças e problemas que culminam com a morte, que estão relacionados com a depressão. Por isso, nós escolhemos a depressão como um dos temas de quarta-feira, quando nós nos propusemos a falar sobre a resposta que a palavra de Deus dá para os maiores problemas da vida. Nós falamos como lidar com as crises. De modo geral, nós vimos a origem das crises e nós vimos que em Cristo Jesus, potencialmente, nós podemos enfrentar as crises. O que nos interessa não é apenas levantar o problema, mas é muito mais aprender como a palavra de Deus nos ensina como lidar com esses problemas, uma vez que todos nós estamos sujeitos a esses tipos de problemas. A questão que se coloca então para nós, como crentes, como tementes a Deus, é o que a Bíblia me ensina sobre isso e como biblicamente eu posso enfrentar esse problema. Então hoje o nosso assunto é depressão. Tem alguns slides, Carlos, que você já pode jogar. O texto básico nosso, vamos ler juntos? Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação, a sua presença. Porque estás abatida, ó minha alma. Esse texto está fazendo aí referência a um possível caso de depressão. Biblicamente, nós não encontramos a palavra depressão. A Bíblia não se refere usando esse termo clínico, depressão. Mas há diversos textos na palavra e situações que nos levam a crer que homens e mulheres, homens de Deus, mulheres de Deus, enfrentaram esse problema, a depressão. O Salmo 42 é um deles. Poderíamos citar outros, mas esse é um deles. A verdade prática sobre esse assunto: Deus não criou o ser humano para viver. Pode colocar. Não, o anterior. Deus não criou o ser humano para viver desanimado ou deprimido, mas para uma vida saudável e feliz. Essa é a verdade prática da palavra de Deus. A palavra nos diz lá em João 10, que Jesus veio para dar vida em abundância. O ladrão veio para matar, roubar e destruir.
A vida abundante que Jesus promete a nós compreende esse ânimo em relação às coisas da vida. A vida abundante que Jesus prometeu compreende você estar sempre motivado para enfrentar as dificuldades, os problemas da vida, né? Nós nos referimos isso no primeiro estudo, que Deus não prometeu tirar os nossos problemas, ou todos os nossos problemas, mas Ele nos prometeu dar força para enfrentá-los, um a um. E essa é a verdade que precisa estar sempre no nosso coração. O plano de Deus não é que eu viva desanimado, deprimido, e Ele pode e quer que eu viva essa vida abundante em Cristo Jesus. Nós vamos falar um pouquinho, eu já passei aí alguns slides, falei para vocês sobre alguns dados, e eu vou no slide 4, Carlos, por favor. A depressão, o que é a depressão? Segundo a medicina, né, uma definição científica, a depressão é um estado de espírito forte que envolve tristeza, desânimo, desespero, com uma duração de semanas, meses ou até anos. A depressão afeta mais do que o humor de uma pessoa. Ela drena a energia, a motivação, a concentração que uma pessoa precisa para as suas atividades normais. Ela interfere com a capacidade de perceber ou apreciar as coisas boas da vida. É importante a gente ter essa definição. Do que nós estamos exatamente falando quando falamos de depressão? Estamos falando de um desânimo? Estamos falando de uma tristeza? Não, a depressão não é uma tristeza ou um desânimo que vem e que passa rápido. É uma tristeza, um desânimo, ou às vezes até um desespero que vai durando semanas, meses e anos, caso não seja tratado. E a pessoa com depressão, ela sente-se desmotivada em relação às coisas da vida, tem dificuldade de se concentrar na realização das tarefas mais comuns do dia a dia, e ele perde a alegria e o prazer nas coisas da vida. Não vai tendo alegria nas coisas boas. Aquilo que para as pessoas é bom, é prazeroso, a pessoa em estado de depressão, ele não tem aquela mesma alegria ou aquela mesma reação. Graus de depressão. Existe a depressão leve, que ela vai causar, obviamente, um certo desconforto. A depressão moderada e a depressão com sintomas mais severos, que é uma depressão profunda, uma depressão maior, e essa sim afeta profundamente todo o funcionamento de uma pessoa. A depressão, em qualquer estágio, ela precisa ser cuidada, precisa ser tratada, porque se ela não for tratada, ela vai sair de um estágio, né, de fraco para médio e para um estágio mais profundo. Então, uma vez identificado isso, é preciso ver, correr e tratar. Tristeza regular e depressão. Sentir-se triste, embaixo ou desanimado, são coisas naturais da nossa vida. Não vamos achar que qualquer tristeza, qualquer desânimo é depressão. Inclusive, na quarta-feira próxima passada, eu disse para os irmãos sobre isso. Está virando uma onda, né? Um psicólogo aqui da igreja me disse isso: pastor, a gente precisa orientar, porque as pessoas estão achando que qualquer tristeza é depressão, mas não é. Tristeza é uma coisa da vida, o desânimo. Então a gente tem que saber identificar quando deixa de ser uma tristeza relativa a um fato comum da vida e passa a ser depressão. É nesse ponto que vai entrar um bom médico, né? Os dados que eu estou trazendo para os irmãos aqui são dados que eu já me certifiquei com médicos e eu posso assegurar a vocês que eles têm base científica. No entanto, é preciso a gente dizer que
quem é capaz de diagnosticar um caso de depressão é o médico. A gente tem muita mania disso, né? Estou com depressão, vai na farmácia, compra o remédio, ou alguém faz uma receita para a gente. Eu estava assim também, tomei isso, e pum. Então, não é isso, não podemos agir dessa maneira, até porque a depressão, às vezes, quando é realmente uma depressão, é preciso um acompanhamento médico. Então, é complicado. Você e nós precisamos ter muito cuidado com isso. Podemos nos sentir tristes com uma discussão com um amigo, uma separação, o melhor amigo que perdemos quando saímos da cidade, fizemos uma mudança, a decepção por sair mal numa prova, a nossa equipe não conseguiu atingir os objetivos no trabalho, a morte de alguém próximo, tudo isso pode me levar à tristeza. Na maioria das vezes as pessoas conseguem lidar com esses sentimentos, passam por eles e com pouco tempo e cuidado, mas se essa tristeza perdura, e então já precisa estar alerta com relação a isso. Alguns sintomas de depressão, estou no slide 8, Carlos, vou pulando alguns aí, nós vamos caminhando juntos. Alguns sintomas de depressão: pessimismo, dificuldade de tomar decisões. Agora, presta atenção, dificuldade de tomar decisão, às vezes a pessoa não tem depressão. É o conjunto de coisas. Às vezes você sempre foi uma pessoa muito decidida para tomar decisões, muito tranquilo para tomar decisões, enfrenta riscos com facilidade, mas de repente você começa a sentir essa insegurança. Dificuldade para começar a fazer suas tarefas, impaciência, irritabilidade, inquietação, achar que a vida não vale a pena viver, desejo de morrer, chorar à toa, dificuldade para chorar. Então é interessante isso aqui, ou chorar à toa, ou a dificuldade para chorar, porque às vezes o choro pode ser terapêutico também. Então tem os dois choros, por isso é importante o médico. Sensação de que nunca vai melhorar, desesperança, dificuldade de terminar as coisas que começou, sentimento de pena de si mesmo, persistência de pensamentos negativos, queixas frequentes, está reclamando sempre de tudo, nada está bom, sentimentos de culpa injustificáveis. A pessoa tem culpa, mas quando é feita uma avaliação, percebe que aquilo não é justificável. Boca ressecada, aí já estamos falando de sintomas físicos, constipação, perda de peso e apetite, insônia, perda do desejo sexual. Esses sintomas normalmente eles são combinados, não são isolados, que eles vêm e aparecem no quadro de depressão, eles são combinados. Apenas algumas dicas aqui para nós. A ansiedade se parece muito com a depressão e às vezes a gente se confunde. Então esse gráfico aqui ajuda você a perceber que tem alguns sintomas que são idênticos para um quadro e para o outro, de depressão. Então aquela parte do meio ali, irritabilidade, falta de energia, falta de concentração, distúrbio do sono, preocupação, são sintomas que podem acontecer num quadro de ansiedade e num quadro de depressão também. Mas existem alguns sintomas que são características de um e de outro, como nós já falamos aqui, né? Perda de interesse, sensação de tristeza, dores corporais, sentimento de culpa, distúrbios de apetite. E normalmente a depressão, a ansiedade e depressão caminham juntas. Depressão e suicídio, há uma relação direta. Todos os estudos que
se tem sobre esse assunto liga depressão com suicídio. Esse é um sintoma importante que precisa ser percebido. Quando a pessoa está falando muito em suicídio, já falamos aqui dos sinais, né? Pessimismo, ideia de suicídio, a pessoa fala abertamente sobre isso, fantasias de suicídio, perda de interesse da vida, frases do tipo, já não aguento mais, que a pessoa repete sempre, abuso de álcool e de drogas, por trás ou na causa de muitos vícios está a depressão, a ansiedade e depressão. Embora a maioria das pessoas deprimidas não seja suicida, a maioria dos suicidas são pessoas deprimidas. Seja qual for o tratamento, seja qual for a razão, todos os especialistas nessa área são unânimes em dizer que a mudança do estilo de vida pode trazer grandes benefícios. Você mudar a rotina, cultivar relações de apoio, ou seja, fazer amigos ou estar com amigos que te ajudam. Aquele tipo de amigo e de amizade que te levanta, que te anima, que traz uma palavra boa. Porque tem alguns que você vai falar assim, eu estou desanimado, a pessoa vai falar assim, não, mas a vida é assim mesmo. Né? A vida é assim mesmo. Tem uns que vai falar assim mesmo, né? Não, mas isso é só o começo, a coisa tende a piorar, viu? Fica firme que a coisa piora. Então, tem esse tipo de gente. Domingo a gente falou sobre as pessoas que povoam o nosso mundo. Então, é hora de você escolher bem as pessoas com quem você vai estar, que você precisa de uma amizade boa. Fazer exercícios físicos regularmente, dormir. Isso aqui é um santo remédio. Comer saudavelmente. Não significa comer muito. Gerir o estresse. Normalmente essas coisas estão juntas, a depressão e o estresse. Hoje isso é muito comum. Então, o que é gerir o estresse? É você dividir bem as suas tarefas no dia, para que você não entre nessa rotina estressante. Muito trabalho, muita responsabilidade. Aprender a dizer não. Tem gente que tem muita dificuldade de dizer não, né? Vai recebendo tarefa uma após a outra e não sabe dizer não. Administrar bem a vida significa muito mais você aprender a dizer não do que sim. Administrar bem a vida significa muito mais você aprender a dizer não do que sim. Porque o tempo todo você tem demandas, as pessoas, as coisas ao seu redor estão sempre pedindo de você, sempre exigindo de você. Quanto mais coisas você se envolve, mais você vai ter que oferecer. Então, você precisa selecionar bem as tarefas e para que não entre numa rotina estressante. Quando você olha o dia a dia de Jesus, você percebe que Jesus foi exemplo para nós nisto também. Jesus tinha um dia de muito trabalho, mas diariamente ele se retirava para orar. E aquele era o momento de Jesus renovar as suas forças espirituais como homem. A Bíblia diz que periodicamente ele se retirava. E assim nós também precisamos aprender isso. Há momentos que nós precisamos nos retirar das atividades, mudar a rotina para sentir e passar por esse descanso, essa renovação. Praticar técnicas de relaxamento, isso aqui também é uma coisa que pode ajudar, aprender a se relaxar. Cultivar padrões de pensamentos otimistas, rejeitar o pessimismo. Isso aqui já é uma coisa que exige um pouco mais de esforço, de trabalho, mas também é muito importante. Você mudar a forma de olhar, de ver as coisas, de reagir em relação às coisas. Às vezes nós temos a tendência de sermos, cada um é de um jeito, né? Mas às vezes nós temos a tendência de sermos altamente exigentes conosco mesmo.
tipo de pessoa muito exigente com ela mesma, é uma pessoa que se estressa, que se cansa fácil. Talvez também por isso seja tão exigente com os outros. Então, é o caso de... Eu estava vivendo assim um momento de muito estresse, muito trabalho, muita responsabilidade, no período ainda de seminário, de faculdade lá, teologia em Campinas. E nós recebemos num final de semana um pastor Milton, que ministrou para a gente todo final de semana. E no final da tarde nós tínhamos sempre um momento de futebol, de esportes. E era muito intenso, de manhã, de tarde, de noite. À tarde a gente se reunia, jogava futebol. Depois cada um ia para sua casa, para o seu quarto. E ele se assentou lá e ficou olhando a turma jogar futebol. E aí dava risadas. E aí uma hora eu saí do futebol e sentei do lado dele. Eu não sei porque ele olhou para mim e disse assim: você precisa deixar de ser muito exigente com você mesmo. Aí eu olhei para ele, porque ele não me conhecia bem, nem eu conhecia ele. Simplesmente pela observação na sala de aula e no jogo de futebol, ele falou isso para mim. E eu fui embora pensando naquilo, se aquilo não era a causa de muitos problemas de estresse e de situações. Me ajudou muito a refletir sobre a minha vida. Alguém de fora foi usado por Deus com simples palavras: você é muito exigente com você mesmo. Eu não contra-argumentei com ele, porque eu achei que ele estava falando alguma coisa com base, né? O que causa depressão? Vamos falar de modo geral. Acontecimentos traumáticos, que a ciência chama de fatores psicossociais. Envolve o afeto, envolve o sentimento e envolve as nossas relações, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho. Acontecimentos traumáticos, como, por exemplo, perder subitamente uma pessoa muito querida. Eventuais mudanças de cidade. Eu já vi gente com depressão por causa disso. Tinha uma rede de amigos, a vida estava toda fluindo normal, tranquila, de repente teve que mudar de cidade. Eu tinha um colega de futebol, gerente do Bradesco, e nós fizemos uma boa amizade, uma pessoa muito centrada, e ele passou a ser meu alvo evangelístico, e eu comecei a conversar com ele, e um dia ele falou assim: hoje é meu último dia de futebol. Eu falei: mas o que aconteceu? Ele falou: tem que me mudar. Eu falei: como assim você tem que mudar? Você chegou na cidade faz 7 meses, você falou? Ele falou: já tem que me mudar. Aí o banco vai me transferir de lugar e eu preciso me mudar. E eu falei: como que você administra isso? Ele falou assim: não é fácil lidar com a família nessa situação. Eu falei: por que você não fica? Ele falou: só se eu sair da empresa, mas eu tenho que me mudar. Imagina a família, né? O outro ano, na hora que você começa a fazer os amigos, crianças, jovens, vai e começa tudo de novo. Então, é uma situação difícil. Conheci um pastor e uma esposa de pastor com problema disso também. O pastor ficava 1 ano em cada igreja, a mulher dele não estava aguentando mais. Alguns fatores, outros fatores, melhor dizendo, fatores genéticos ou biológicos, podem explicar por que algumas pessoas são mais vulneráveis à depressão. A existência ou ausência de uma forte rede social ou familiar também vão influenciar positivamente ou negativamente. Ou quando você tem uma família, uma rede familiar, uma rede de apoio, uma rede de amigos, que influencia você positivamente, é mais fácil você lidar com essas questões. E quando não tem, e você vai ficar mais sozinho na administração disso. Por isso que é importante criar vínculos. Vínculo com a igreja, vínculo com o grupo, com a própria família. Às vezes a família, você não consegue desenvolver esse vínculo de apoio com a família. Tem família que é assim, né? Enfrenta tudo junto. Um problema, a família toda enfrenta junto, um apoia o outro. Eu vejo isso muito em ofício fúnebre. Ou período em que um familiar está enfermo,
você percebe o quanto que a família se envolve naquele processo. Às vezes você pergunta, e a família, como é que está? Fala, não veio ninguém ver. A gente é muito desunido. Então você percebe que a rede familiar não vai oferecer o apoio que a pessoa precisa no momento de crise. Então, é importante, esses fatores são importantes. Fatores genéticos ou biológicos, isso é uma coisa que a ciência estuda muito ainda. Você é uma herança genética. Há casos em que a pessoa tem mais propensão do que outra de ficar deprimida. E isso é uma herança genética. Às vezes o pai é assim, ou a mãe, o avô. Quando que vai se identificar um quadro de depressão? Normalmente, o médico ou o terapeuta, ele faz esse tipo de pergunta. Quem já fez esse tipo de consulta já deve ter passado por isso. Falou, tem alguém na família que tem caso? Então, quando há um caso assim na família, do pai, do avô, de outros familiares, é sinal de que tem uma propensão. Então, aí a pessoa tem que tomar alguns cuidados com relação a essa situação. Já falamos da falta de amigos, decepções, frustrações, fatores biológicos também é outro fator que pode gerar a depressão, alterações de níveis hormonais. De novo, quem pode identificar isso é médico, mas esse pode ser um causador. Porque às vezes você vai encontrar alguém, ou você mesmo, está sentindo esses sintomas aqui, de desânimo, perda de apetite, não tem mais alegria nas coisas, não tem motivação para sair de casa, quer ficar só em casa. Aí você fica pensando assim, mas eu não tenho problema nenhum, né? Eu não perdi ninguém, minha vida está tranquila, está em ordem. Por que será? Pode ser que seja carência de alguma substância, pode ser que seja um problema hormonal. Então, o médico aí vai ajudar a identificar isso. Fatores físicos também entre os traumas. Algumas depressões são encontradas, podem ser encontradas causas físicas. Acidentes que ficam registrados no nosso corpo em conjunto com as emoções que sofremos na altura do acidente. Às vezes um acidente grave, e aquele conjunto de emoções no acidente fica registrado. E nunca foi trabalhado aquilo. Então, num determinado momento da vida, aquilo pode vir à tona. Então, é necessário que seja descoberto isso, identificado e tratado. Vamos ao que interessa. Bom, alguma pergunta? Eu vou falar agora para frente sobre mais o que a Bíblia fala sobre isso. Antes, alguma pergunta? Pois não. A depressão sazonal, que é a depressão causada pelo tempo, e a depressão física e a depressão da alma. O senhor pode falar um pouquinho sobre a depressão da alma? Vamos falar. A depressão física, ela é ligada, normalmente eles identificam como ligada ao que nós acabamos de falar aqui. A carência de alguma substância, um desequilíbrio hormonal. Não teve nenhum fator diferente. Essa é a depressão física. Agora, a depressão da alma. A depressão da alma, ela normalmente é tudo aquilo que não é físico. Por exemplo, uma tristeza profunda que não foi administrada em relação à perda de alguém. Isso é muito comum acontecer. A pessoa perdeu alguém, né? Lá no final da vida, o marido ficou viúvo, a mulher ficou viúva. É um golpe muito difícil, muito duro.
alguns não administram bem isso. Então, essa tristeza profunda, se ela não for bem administrada, ela se transforma em depressão. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre os textos da palavra, que isso que nós vamos falar. Essa parte do nosso estudo agora eu vou falar sobre o tratamento, porque uma parte desse tratamento, eu falei para vocês aqui que é comum. Por exemplo, se for uma depressão leve, o terapeuta vai falar assim: você não precisa de remédio, muda a sua rotina. Faz uma academia, faz uma viagem, vai fazer um passeio, sair com os amigos. Às vezes o médico sugere lá com você, se é um bom terapeuta, um bom psicólogo, ele vai fazer lá uma descrição da sua rotina e vai mostrar para você quando você vai. Faz o que você gosta de fazer, assim. Então essa é a depressão leve, que dá para você enfrentar dessa maneira. Alguma depressão você vai enfrentar com remédio, e há uma outra depressão que você vai enfrentar com remédio, mas também não é só isso. Há uma série de coisas envolvidas. E é isso que nós vamos falar aqui, né? Porque o fator espiritual, ele se mistura com o fator físico, e não dá para a gente falar assim: até aqui é físico, a partir daqui é espiritual. Não existe uma linha assim que separa, sabe? E esse é o problema, para às vezes a gente tratar e a gente identificar. Então, quando, por exemplo, alguém conversa comigo, como pastor, eu não estou habilitado a identificar uma depressão física. Então, a pessoa conversa e fala assim: estou desmotivado, pode ser que seja uma depressão. Então, eu vou dar uma série de conselhos. Como é que é a sua vida? O que você faz? O que aconteceu? Dependendo, eu falo para o pessoal: olha, você precisa procurar um médico, porque a coisa é mais séria. Às vezes, eu consigo fazer a pessoa ver que ela mudando um pouco a rotina de vida dela, vai melhorar. Às vezes, uma pessoa começa um quadro de depressão, gente, e aquilo tende a aumentar, e ela não tem com quem conversar, não tem com quem, às vezes, expor. E, às vezes, uma conversa já ajuda demais nesse processo. Então, a gente, como conselheiro, às vezes faz esse papel. Você ouve, aí a pessoa assim: já estou me sentindo melhor. Posso voltar aqui para a gente conversar outras vezes? Claro que pode. Então, você vai vendo que aquela depressão leve parou por aí. Por quê? Estava precisando desabafar, precisando conversar, precisando expor sentimentos. Às vezes uma mágoa guardada, um ressentimento que foi guardado, a pessoa coloca aquilo para fora e vai sentindo que há melhora. Isso eu considero como casos leves, né? E há fatores espirituais que podem gerar depressão, que nós vamos falar. Pois não. Existe, ao meu ver, também um ingrediente, pastor, que eu acho que é bastante perverso, né, nesse quadro de depressão, que não é um fator interno da pessoa, mas externo. Ou seja, existe muito preconceito em relação a essa doença. Muitos ainda não encaram a depressão como algo realmente sério, grave. E eu posso dizer isso com tranquilidade, que eu estive nos dois lados da moeda. Eu mesmo já fui uma pessoa que critiquei quem passava por problemas de depressão, e eu cheguei a pensar também realmente aquela velha frase: isso é frescura. Ele entra na subjetividade da história, sem conhecer absolutamente nada. Certo. E também passei por um processo muito grave de depressão. Foi aonde eu consegui entender alguma coisa. Então, assim, eu gostaria só de relatar, não sei se o pastor vai abordar isso, mas esse é um fator que eu acredito que nós, igreja e cristãos, precisamos estar atentos. Primeira coisa, não vamos julgar, porque realmente só quem passou por depressão é que eu acho que entende o que é depressão. Certo. É uma coisa assim, eu tenho dificuldades em descrever até hoje o que é uma depressão. Tamanho foi o desespero da coisa, né? E realmente
procurarmos compreender, entender e não julgar, não ter preconceito, porque realmente assim é uma ajuda que inclusive assim terapeutas, psiquiatras, psicólogos sempre dizem, é importante você ter o apoio da sua família, dos mais próximos. Sim. E às vezes nem sempre você tem isso. Sem dúvida. Há um tempo atrás, não tem muitos anos, havia muito preconceito na igreja sobre esse assunto. Exatamente você disse aí. Hoje eu acho que isso já diminuiu bastante, mas antigamente não se aceitava essa ideia de que crente não pode ficar deprimido, né? Agora, é o que eu falei com vocês aqui na quarta-feira, que a gente tem que tomar muito cuidado para identificar o que é depressão e o que é um leve desânimo, que a gente pode administrar sozinho. Então, isso é importante que cada um reflita sobre a sua realidade, sobre a sua vida, sobre as condições, para você saber como você vai reagir. O importante aqui, que eu gostaria de destacar, que é a minha área, que não é a área do tratamento físico, que é como a palavra de Deus pode nos ajudar. De que maneira Deus trata conosco em casos de desânimo profundo. E a gente crê que, por pior que seja a tribulação que você passe, que por pior que seja o problema que você passe, que a gente tem um Deus que é mais, que não precisa de médicos, nem de remédios, nem de terapeutas, mas que esse Deus vai te ouvir de dia, de tarde, de noite, de madrugada, qualquer hora que você quiser, basta que você abra a boca e fale para Ele. A gente crê que aquilo é a salvação e a gente crê que aquilo é a vida eterna. Sem dúvida. A gente encontra socorro em Deus e não podemos esquecer que Deus vem ao nosso socorro através de um terapeuta, através de um psicólogo e através de um remédio também. Agora, eu creio que nós como cristãos, em primeiro lugar, qualquer tipo de desequilíbrio, nós devemos colocar para Deus em oração e perceber a direção de Deus no tratamento disso, né? Não podemos também ignorar de forma nenhuma o socorro que Deus providencia através dos médicos, da medicina e de terapias. Quando você tem vamos imaginar, uma dor forte de cabeça e essa dor não passa, você vai no médico, ele te dá um remédio e você toma. Não é verdade? A dor passou, você fala, graças a Deus. Mas por que isso para você foi tranquilo? Porque é uma dor de cabeça. Agora, depressão, às vezes a gente tem dificuldade. Às vezes a gente tem dificuldade. Não, isso é uma tristeza, como o Cássio diz, isso vai passar, isso é uma bobeira, isso é uma frescura. Então, o que você precisa? É uma tristeza que está perdurando, eu não estou conseguindo administrar isso, né? Se isso está perdurando e levando você à desmotivação, perda do apetite e outros sintomas que nós já falamos, então é hora de você buscar um terapeuta e conversar com alguém que tenha base para dizer para você como você vai resolver isso aí. Pois não, Adilson. Achando que eu tinha hiperatividade, né? Sim. Geralmente acho que a pessoa acha que hiperatividade hoje é uma pessoa agitada, uma pessoa, né, bem explosiva e assim vai. E eu estou fazendo um tratamento com um psiquiatra agora. Engraçado. Eu tenho um sistema de depressão também, que ficar só deitado, dormindo, essas coisas, né? E me atrapalhava muito. E o que ele me passou até hoje é que o problema é o dia a dia. O que ele me passa, estou tomando remédio, isso e tudo, mas eu vejo hoje o problema dia a dia hoje. A pessoa já quer resolver o problema num contexto e esquece de resolver o seu dia a dia, que é o mais importante, né? Uhum. E está me fazendo muito bem. Quando a gente pensa sobre a depressão, de modo geral, você vai perceber que ela está diretamente ligada às pressões da vida. As pressões da vida, as dificuldades da vida. Você vai perceber que há uma ligação muito clara, na maioria das vezes.
Dificilmente alguém que está com tudo certinho na vida, a coisa está caminhando bem, ele não é um candidato potencial à depressão, a menos que seja física, a menos que ela seja genética. E aí sim ele pode ter esse caso, porque isso não vem da situação externa. Quando a depressão ela vem de situações externas que nós não administramos, é aí que eu acho que a gente entra com muita sabedoria, como você disse, do dia a dia. Agora, todos os médicos são unânimes em dizer isso. Eu já conversei com vários. Eu vivi dentro de um hospital durante 6 anos, dia inteiro. Conversava muito com os médicos. Você tem que associar o remédio e a mudança de estilo de vida. Esse é o mais importante. Às vezes o remédio tira você daquela crise, mas você continua persistindo naquele comportamento que é nocivo. Então, como você falou assim, quer resolver tudo de uma vez só, não tem paciência, ansioso demais, uma pessoa muito exigente consigo mesmo, com os outros. Então, com o passar do tempo, isso vai gerando esse estresse, e esse estresse gera a depressão. Tem um caso de depressão em 1 Reis, capítulo 19. Vamos abrir lá enquanto o Cássio... Pode falar, Cássio. Eu queria só comentar que essa questão do remédio ela é importantíssima. Mas eu entendo também que é muito importante você querer também concluir o seu tratamento e abandonar os remédios. Por quê? Existem muita dependência química, psicológica em torno dos remédios. Então, assim, eu queria reforçar isso. O seu desejo também de sair dos remédios, porque senão você fica eternamente. Por isso é importante o bom médico, né? Porque o bom médico não vai deixar você ficar dependendo dos remédios. Ele vai tirando os remédios gradativamente, né? Porque isso não é um estilo de vida saudável, né? 1 Reis, capítulo 19, versículo de 1 a 8, você encontra aí um homem de Deus, um servo de Deus, vivendo um momento assim de depressão. 1 Reis, capítulo 19. A história de Elias. Vamos ler aí. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Preste atenção aí que o Elias é o homem de Deus na história. E a Bíblia aqui está fazendo referência a um evento anterior. Elias havia matado 400 profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro Elias, que era o profeta, dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. E ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias?
Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá unja a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Amém? O profeta está em declínio espiritual, numa crise de desânimo. Você viu o que aconteceu aí no versículo 3? Diz que ele, temendo, levantou-se para salvar a sua vida, caminhou um dia no deserto, assentou-se debaixo de uma árvore, e o que aconteceu? O que ele fez? Não, dormiu não, pediu a morte. Pediu a morte. Basta! Toma agora, ó Senhor, a minha alma, porque eu não sou melhor do que meus pais. Então, esse aqui é um caso que tudo indica que o profeta está com depressão. Agora, o que foi o gatilho que a gente chama da depressão desse homem? Você viu o que aconteceu antes? Não. Olha o que o texto diz. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. O que Elias havia feito? Matado os 400 profetas de Baal. Isso foi um confronto entre o Deus vivo e verdadeiro de Elias, Deus de Israel, e Baal. Então Deus se manifestou na vida de Elias de uma forma extraordinária. Porque Deus honrou a fé de Elias, respondeu a oração de Elias de uma forma extraordinária. Os 400 profetas de Baal, que desafiaram Elias, foram envergonhados e morreram. Então Elias está vindo aqui de uma grande vitória. Se você pudesse pensar numa pessoa bem-sucedida como profeta, era esse homem. Ele havia envergonhado o inimigo como ninguém havia feito naqueles dias. Deus havia dado a Elias a certeza, a convicção de que ele era um homem de Deus e que Deus ouvia suas orações e que Deus respondeu prontamente a ele. Então, o episódio a que se refere o texto é como se Deus tivesse se manifestado diretamente a Elias e disse: Elias, eu estou com você. E você é um homem mais que vencedor, vai tranquilo. Mas essa vitória de Elias chegou aos ouvidos de uma mulher chamada Jezabel, que era a rainha. O que Jezabel fez? Mandou um recado para ele, falou assim: amanhã eu vou mandar matar você. E o que aconteceu? Quando Elias ouviu o recado,
Ele temeu e fugiu. E aquilo atingiu de forma tão profunda a vida dele, que ele chegou a pedir a morte. Ora, como é que você entende isso, meu irmão? Se não, partindo do princípio que nós, seres humanos, somos pecadores e somos extremamente complexos, para não dizer complicados. Não tem outra maneira de você entender isso, a não ser você dizendo assim, pastor, nós somos complicados, hein? Não tem. Porque tudo que um homem poderia desejar como profeta, ele teve naquele momento. Vitória esmagadora. Mas passou algum tempo, não muito tempo, um recado apenas. Jogou ele no chão. Um recado. A mulher não tinha mandado ninguém nem atrás dele, ela só mandou o recado para ele. No lugar de Elias, o que você diria? O mesmo Deus que matou os profetas vai me dar vitória e vai me dar libertação e proteção. Então eu vou continuar a minha vida normal, porque agora há pouco Deus mostrou o seu poder na minha vida. Essa não era uma reação de se esperar, mas não é assim que ele reage. Assim também não é assim que nós reagimos. É a mesma razão, a mesma forma de você entender por que depois de Deus abrir o mar vermelho, por que depois de Deus fazer chover pão e carne do céu, o povo ainda reclama de Deus. Por quê? Você percebe então o que está... Os irmãos entenderam aqui a questão? Amém ou não? Entenderam o que está acontecendo com esse homem de Deus? Agora, é interessante você observar, irmãos, que o texto não fala isso, mas você tem conhecimento quando você lê toda a história, que Elias estava vivendo um momento muito difícil. Porque as coisas ao redor de Elias não estavam indo bem. Olha como que a Bíblia descreve a situação que ele estava. Fez Acabe, o Acabe que menciona aí, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar nos pecados de Jeroboão, tomou por mulher a Jezabel, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, foi, serviu a Baal e o adorou. Os irmãos estão me acompanhando, vocês já cansaram. Capítulo 16, versículo 31. O que aconteceu? A situação ao redor de Elias era das piores possíveis, porque quem estava dominando tinha sido o pior de todos os reis. E o texto diz que além dele ser muito ruim, ele ainda casou com uma mulher pior que ele. E Jezabel se tornou símbolo de prostituição, de luxúria e por aí afora. Hoje, esse nome Jezabel muitas vezes é usado nesse sentido aí. Espírito de Jezabel, já viu falar nisso? Então, o cenário que estava envolvido o profeta não era bom. Talvez isso justificasse um pouco, ou ajudasse a gente a entender um pouco, por que Elias temeu. Talvez. Não justifica, mas talvez você entenda. Gente, mas se Deus estava do lado dele, acontece, gente, que estava tudo contra ele, tudo contra o povo. Então esse homem já estava preocupado há algum tempo com essa situação. Sim. Mas um homem que confrontou 400 homens e agora temendo por uma mulher, seria talvez muito questionamento nisso, humanamente falando, né? Sim. Não briga com mulher, não. Essas são bravas demais. Viu, Rosete?
Mulher brava. Um recado só, ela desmontou o profeta. 3 coisas você percebe claramente na vida de Elias. Capítulo 17, versículo 1, diz que Elias era um homem corajoso. O versículo 2, versículo 5, fala que Elias era um homem obediente. O versículo 4 ao versículo 6, do capítulo 17, que fala um pouco da história de Elias, mostra que ele era um homem dependente de Deus. 3 coisas eram muito visíveis na vida dele: coragem, obediência e dependência. Tudo isso no meio de um cenário de idolatria, perseguição e corrupção. E agora, para piorar, por causa do pecado, não cairia sobre a terra dos hebreus orvalho e chuva durante 3 anos e meio. E ele teve que profetizar isso. Até a vitória de Elias no Monte Carmelo, que foi quando ele venceu os 400 profetas de Baal, você não vê nenhum traço de depressão em Elias. Pelo contrário, você vê um homem enfrentando as dificuldades de peito aberto. Mas depois da vitória sobre os 400 profetas no Monte Carmelo, é que você começa a perceber uma certa mudança no comportamento de Elias. O profeta, então, já vimos, teve medo e fugiu. Elias, então, aqui está mostrando um quadro de depressão. Basicamente porque se achar incapaz e por achar que ele fracassou na missão dele. Em linhas gerais, depois de tudo que eu fiz lá no Monte Carmelo, enfrentei os 400 profetas de Baal, essa mulher ainda resolve lutar contra mim? Então, não adiantou nada que eu fiz, e eu fracassei, e eu não tenho força para enfrentar essa mulher. Porque, além de tudo, eu estou sozinho. Não tem ninguém do meu lado. Então, você percebe aí o que está acontecendo? Elias não teve poder para reagir a essa situação. Medo, desesperança e cansaço. Sinais claros de depressão. Medo de enfrentar a vida, cansaço, porque o texto diz que ele caminhou um dia no deserto e deitou e dormiu debaixo de um zimbro. E o esgotamento de Elias não foi só esgotamento físico, não. Foi esgotamento espiritual. Versículo 8. Por isso que Elias, por orientação de um anjo do Senhor, foi se tratar com Deus no Monte Horebe. Porque depois dessa situação, desse quadro de medo, de desânimo, Elias caminhou um dia no deserto, chegou esgotado e o anjo acordou ele 2 vezes, falou para ele: levanta, come e vai para o Monte Horebe. Interessante a palavra do anjo, levanta e come. São 2 coisas que a pessoa que está em depressão precisa fazer: levantar e comer. O Cássio falou aqui sobre reagir, não aceitar. Isso é uma coisa que você vai ouvir em todo consultório médico. Não se entregue, levanta, reaja e coma. Coma bem, se alimente bem. E o anjo aqui fez um tratamento exemplar com Elias. Primeira coisa, levanta desse desânimo seu. É o anjo que está dizendo. E se alimenta, você está cansado. Então você já descansou, agora você precisa comer. Agora o mais importante,
é que o anjo conduziu Elias à presença de Deus para uma experiência com ele. Deus tratou e restaurou a vida de Elias. O verso 9 diz que Elias entrou numa caverna, onde passou a noite e veio a palavra do Senhor. Por 2 vezes Deus aparece a Elias e faz uma pergunta a Elias: que fazes aqui, Elias? Você vai observar nessa história aí que aparece essa expressão 2 vezes. A forma de Deus tratar com Elias. Elias, o que você está fazendo aqui? Por que, sendo você um homem de Deus, ter passado você pelo que você passou, por que agora você está escondido dentro de uma caverna? Elias, o que você está fazendo aqui? E Deus está perguntando. Deus sabia? Claro que Deus sabia. Mas Deus queria levar Elias a refletir que aquele lugar ali, que aquela situação, não era o plano de Deus para a vida dele. Como que Deus está trabalhando na vida dele aqui, Adilson? Interessante, no sentido de despertar nele consciência e vontade. Deus está levando ele a pensar. Porque um dos problemas da depressão é os pensamentos negativos, que vão tomando conta. Não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu sou inferior, eu sou o pior, eu vou morrer, eu tenho que morrer. E aí Deus levanta e fala para ele: primeira coisa, quem que você é? Eu sou Elias, profeta, servo de Deus. E o que você está fazendo aqui? Porque eu te dei uma missão lá atrás. Você foi ungido com a missão. E por que você está aqui agora? Então, Deus leva aquele homem a um momento de profunda reflexão. Deus está tratando com ele. Ele mesmo está curando a própria depressão dele. A cabeça dele está mudando a maneira de ver as coisas. Ao invés de se ver, de olhar para si mesmo como um derrotado, Deus está fazendo ele ver que ele é alguém chamado. Deus está fazendo ele lembrar que o Deus que comissionou ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, por que ele está com medo de Jezabel? Então, você observe que é como se você pensasse que toda história tem 2 lados. Assim como todo fracasso tem 2 lados. Toda crise tem 2 lados. Se você olhar um lado só, você vai viver chorando, desanimado, sofrendo, se sentindo pior. Mas se você olhar do lado do ponto de vista de Deus, você vai encontrar ânimo. Você vai lembrar que Deus fez tanta coisa boa na sua vida durante tanto tempo e nunca desamparou você. Por que agora Ele vai desamparar? Nunca. Por que agora, exatamente agora, Ele vai desamparar? Não, Deus nunca desamparou, Deus nunca mentiu. Por que exatamente esse problema, esse Deus Todo-Poderoso não pode vencer? Ele venceu tantos outros maiores. Então você percebe como que Deus está fazendo Elias refletir sobre aquela situação. Ele passou a noite inteira no divã de Deus. Foi o próprio Deus que tratou com ele, como muitas vezes Deus faz conosco, quando no momento de desânimo nós vamos para o joelho e vamos para a oração. Talvez fosse muito simplista eu falar para você, mas o primeiro conselho para você, no caso de desânimo, é você restaurar a sua vida devocional com Deus. O primeiro conselho, restaure a sua vida devocional com Deus. Restaure o altar de Deus. Aquela noite foi uma noite de vigília espiritual e de conversa com Deus séria. Onde Deus levou Elias a abrir sua alma e abrir seu coração, levou Elias a olhar para dentro dele. E levou Elias a olhar para cima, para o Deus a quem havia chamado. Então, gente, nós não podemos ser simplistas, porque a Bíblia não trata dessa forma. A gente é simples aonde a Bíblia diz que é para ser simples. Mas às vezes os problemas não são tão simples. Não é toda depressão que você vai vencer assim. Tem depressão que você precisa do médico. Mas eu sempre digo para a pessoa, não procura o médico antes de ter um momento de comunhão com Deus, de oração com Deus. Porque às vezes Deus pode te curar ali. Depois de um momento de oração. Você crê nisso? Porque às vezes a gente não crê mais nisso,
Aí a gente é muito mais fácil a gente correr para o médico, tomar um remédio, correr na farmácia, do que você pagar o preço de uma noite de oração na presença de Deus e questionar a Deus, questionar no bom sentido, Deus, qual é o seu propósito para a minha vida? Por quê? Onde que o Senhor quer me levar? O que eu estou errando? Gente, a comunhão com Deus, ela é renovadora. Ela renova o físico e renova o espiritual. Sim. Vou repetir. Há momentos que a pessoa que está muito depressiva, ela não consegue nem orar. Ela só pede misericórdia. Sem dúvida. E pedir misericórdia é uma forma de oração. Quando eu falo orar, não estou falando esse sentido formal não, sabe, minha irmã? Não estou falando nesse sentido formal não, de você marcar uma vigília, ou de você, não. É você se colocar na presença de Deus. Porque às vezes a gente se coloca na presença de Deus para não falar nada. Mas Deus fala conosco. Eu estou falando isso porque eu já procurei, antes, como já foi dito aqui, quando a pessoa falava que estava com depressão, os outros falavam assim, doença do capeta. Nunca vi crente falar que tem depressão. Uhum. Então, eu já senti isso na pele. E já procurei o pastor, e o pastor me levar a ler sobre Davi. Sim. Davi foi um homem segundo o coração de Deus e o homem mais depressivo também que teve. Porque o Salmo 51 fala que ele foi ao fundo do poço. Certo. Então, quando eu li isso aí, eu fiquei mais tranquila, porque eu pensei, então, não é doença do capeta, não. É doença que Deus mesmo colocou. E Ele deixou para a gente, por isso que eu perguntei sobre agora, como faz o tratamento mental, Deus, Sim. da alma. Uhum. Porque o físico é tratado com médico, tudo bem. Agora, o espiritual, o da alma, esse aí tem que ser tratado com oração, com alguém que possa ajudar. É isso aí que eu estou falando. Tratado, a senhora repetiu, com oração. Agora, a depressão chega num ponto, num nível, que a gente precisa de ajuda, é lógico. Mas antes de chegar lá, muitas vezes a gente não faz uso desse meio. Por isso que eu falei para vocês no começo, que os fatores externos a gente, esses é que muitas vezes levam a gente ao quadro de depressão. Por que os fatores externos vêm? Eles são pesados e às vezes a gente não sabe como responder a eles. Quando você está em oração, leitura da palavra, você aprende a reagir aos problemas, para evitar um quadro de depressão. Bom, aí já é outra história, aí que nós falamos aqui. Se é uma pessoa que já nasceu com depressão, aí é um caso de tratamento médico, de acompanhamento médico, como nós falamos aqui no começo, né? Sem dúvida. Pois não? Sim? Ok. É boa. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. É muito válido, viu, Inês? Não sei se é isso que você está querendo dizer, é muito válido. Eu falei isso no começo. Essa rede de apoio de amigos. Porque às vezes você está desanimado, não consegue sair de um quarto, de uma cama, em tristeza, mas quando você tem amigos que vão lá orar com você, te apoiar, isso ajuda muito. Então, o que eu estou falando aqui é o recurso da oração. Mesmo que você não ore sozinho, mas alguém orando com você. Acreditar que o socorro de Deus vem através da oração, do diálogo com Deus, da conversa com Deus.
Não é no primeiro desânimo você correr para o médico, mas você usar isso também. Agora, há casos em que a depressão precisa mesmo de um tratamento médico, precisa de um acompanhamento médico, e é lógico que precisa do tratamento espiritual sempre, né? A pregação do senhor aqui domingo, ela, como se dá, veio assim, a calhar para mim. Normalmente, termina o culto e eu vou logo embora. E, por um acaso, eu fiquei aqui. Uma amiga chegou perto de mim e começou a perguntar pela minha família, e ela me trouxe uma palavra de ânimo, que valeu para a semana toda. Amém. É isso aí. Uma coisa que você vai perceber aqui, gente, eu já vou concluindo, que o nosso tempo já explodiu. Uma coisa aqui que você vai perceber, que no diálogo com Deus, Elias, por 2 vezes falou com Deus: Deus, eu tenho sido extremamente zeloso. Você observa que Elias, de certa forma, usou a sua própria capacidade para justificar que ele não podia enfrentar por aquilo ou estar passando por aquilo. E o que Deus mostrou para ele em resposta àquilo? Deus falou para ele, falou assim: você está muito enganado, você achando que você é o único? Tem 7.000 com você que não se dobraram. Porque às vezes a gente, na crise de desânimo, a gente pensa que é o único, né? Então, nesse tratamento com Deus, Deus corrigiu a visão de Elias. Ele tinha uma visão errada das pessoas e uma visão errada de si mesmo. Ele estava achando que sem ele nada acontecia. Deus falou assim: não, você é parte da solução. Às vezes a gente não consegue cumprir uma tarefa, e às vezes até dentro da igreja mesmo, e a gente desmaia o coração por causa disso. E Deus mostra para a gente, através de uma leitura, de um aconselhamento, da oração mesmo, que nós somos parte do plano de Deus. Nós não somos o plano todo, nem a resposta toda. Deus tem um compromisso de honrar o seu nome. Então Deus tratou Elias aqui, corrigindo a sua visão. Por isso é importante esse momento devocional, esse momento de oração. E termina esse processo quando Deus falou para Elias: Elias, volta por onde você veio e começa tudo de novo. Você vai fazer o quê? Chegando lá, você vai ungir o rei, vai ungir Azael sobre a Síria. Você vai ungir a Jeú sobre Israel. Porque através desses homens eu vou continuar executando os meus planos. E por último, Elias, abre os seus olhos e perceba que você não está sozinho, tem 7.000 com você. Então olha como Deus tratou com esse homem. Levou ele para a caverna, mandou que ele comesse, alimentasse, deu descanso físico e tratou ele espiritualmente. Olha como que a palavra é maravilhosa. Conciliou o lado físico e conciliou o lado espiritual. E eu creio que depressão é uma coisa que nós precisamos tratar exatamente dessa forma. Você vai recorrer ao médico e vai caminhar dentro de uma avaliação médica, científica, mas você vai cuidar também da alma. Porque quando você consegue aliar essas duas coisas, é muito mais fácil você sair do quadro de depressão. Essa é a diferença nossa. Quem não tem a Jesus, não tem a palavra, não conhece a oração, só tem um remédio. E muitas vezes o problema persiste. E ele vai ficando na dependência do remédio. Mas quando você tem o poder de Deus e você confia nele, é muito mais fácil você enfrentar um quadro desse de depressão. Foi o que, de certa forma, Deus tratou com Elias. Eu gosto desse texto por causa disso. Porque Deus podia ter falado para ele assim: levanta e anda. Ou ter chamado a atenção. Não, mas a palavra de Deus foi uma coisa assim tão óbvia. Levanta e come. Um conselho, né? Tão simples. Come. Se alimenta, porque um dos seus problemas é fraqueza física. Depois que ele levantou e comeu, estava forte, aí Deus começou a tratar com ele.
aspectos profundos na vida dele, que estava levando ele, amarrando ele naquela situação lá. Elias se levanta e vai cumprir a sua missão dentro daquilo que Deus havia estabelecido por ele. É importante nós acreditarmos, irmãos, que vez por outra, nós como crentes, precisamos de renovo de Deus nas nossas vidas. Elias necessitou e encontrou na presença de Deus. Assim também nós podemos encontrar. Se vier o desânimo na sua vida, e você perceber que está caminhando para o quadro de depressão, invista no tratamento espiritual. Verifique a sua devocional. Faça uso da rede de apoio de amigos, irmãos em Cristo. A Inês falou aqui de uma irmã que deu uma palavra. Nós precisamos acreditar nisso, né? Isolando, às vezes a gente se isola quando tem um problema. Foge da comunhão. Às vezes a gente, como pastor, vê muito isso, né? Encontra com o irmão não te vi na igreja já há algum tempo, o que está acontecendo? Uns problemas aí, assim que eu resolver os problemas eu volto. Alguém falou para mim esses dias, será que mesmo quando eu não quero eu devo ir à igreja? Eu falei, é aí que você tem que ir mesmo. Mas será que não é pecado? Ele falou, pecado é ficar em casa com preguiça, curtindo. Isso é que é nocivo. Quando você não quiser vir à igreja, venha. Você vai ver que no meio do culto você vai adorar o lugar. Você vai achar o melhor lugar do mundo. Não, mas eu vim calado, revoltado com Deus, não tem problema. Venha que Deus vai tratar com você na igreja ou em qualquer lugar que você estiver com o objetivo de ouvir a voz de Deus. E mesmo quando a gente vem emburrado, no começo às vezes a gente não entende, tem algumas coisas que não batem, mas se você persistir, você vai ver que Deus trata conosco. Então, vez por outra, nós precisamos de renovo na nossa vida. Elias era um gigante na fé, e nem por isso deixou de ficar desanimado. Que Deus te abençoe e abençoe a nossa vida.